Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer, como sempre, da parte do Espírito Santo estar com vocês para mais um fim de semana maravilhoso. A gente ouvir uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que o Espírito Santo ele me iluminou esses dias sobre a diferença que faz quando nós decidimos consagrar inteiramente a nossa vida de corpo, alma e espírito nas mãos de Deus e de caminhar com Deus. Mas antes de partilhar essa mensagem que o Espírito Santo me iluminou com você, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de dizer para você algo seguinte: olha, servir a Deus é um privilégio. É um privilégio principalmente quando nós, de livre e espontânea vontade, nos espontaneizamos que é para servir a Deus. É bem verdade que os dias de hoje são dias difíceis, que como a nossa natureza humana ela é pecaminosa, ela é inclinada para o mal. O pecado leva as pessoas a pensarem que a melhor opção é levar uma vida completamente carnal, caída, longe de Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, tudo que nós fizemos aqui na terra, seja bem como mal, iremos de prestar contas ao Criador que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que tem ouvido a pregação do Evangelho e Deus tem te impactado através da palavra dele, e você tem endurecido o seu coração em tomar uma decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e parar de viver no pecado e viver uma vida para Deus, e você tem hesitado, você tem endurecido o coração, não tem conseguido tomar a decisão, você não quer tomar a decisão, eu tenho uma notícia para você, meu amigo, minha amiga. Olha, o dia de amanhã você não sabe. Assim como nós soubemos a data de nascimento que nós nascemos, porque está registrado nos nossos documentos, mas o dia da morte ninguém sabe, só Deus sabe. Por isso, enquanto há tempo, enquanto você está a ouvir, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você é uma alma, toma a decisão de se voltar para Deus, e fazendo assim você irá de saber o quanto é maravilhoso servir a Deus. Não hesita também, meu amigo, minha amiga, em fazer comentário, em dar like. Como sempre eu falo, em se inscrever no canal, que o Espírito Santo já tem nos dado, já está a caminho já de um ano e meio que Deus ele me deu esse canal, e junto com ele, junto com as redes sociais, nós temos juntos assim pregado a palavra do Senhor. Dê like, partilha se Deus falar com você. Vamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor Jesus, que é que toda a raça humana, que todos nós que conhecemos, pregamos a palavra deles a toda a criatura, e quem crê e for batizado, sem sombra de dúvida, será salvo. Glória a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração e em seguida vamos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito do Senhor tem para nós, que irá de nos motivar, que irá de criar em nós uma motivação para servir a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira está cheia da sua glória. Santo Deus, é um enorme e grande prazer de estar mais uma vez na tua presença, Espírito Santo, para ser um vaso, para ser um instrumento que o Senhor irá de usar para servir como comunicação, para alcançar milhares e milhares de pessoas que se encontram sedentas, que se encontram famintas de ouvir a voz da verdade, a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo o seguinte, que o filho foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras das trevas
e que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir com espírito de humildade que o Senhor venha neste preciso momento usar a minha matéria para que essa pessoa possa ser completamente liberta do engano, liberta da ignorância espiritual que faz com que ela não entenda a pregação do Evangelho e nem tão pouco tome uma decisão para te servir. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. O Senhor é o Deus Elohim, o Deus criador dos céus, da terra, do universo, de tudo quanto nele existe. O Senhor é o Deus que criou tudo do nada. O Senhor é o El Shaddai, Adonai. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que criou os céus, seja tanto os céus visíveis que o ser humano tem a capacidade de enxergar, como os céus invisíveis, inacessível da glória de Deus, que o ser humano não pode enxergar. A tua palavra declara dizendo que em ti, Santo Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam governos, sejam dominações, sejam potestades, sejam poderes, tudo foi criado por ti e para ti. O Senhor é o Deus que não precisa da raça humana para nada, porque o Senhor está no controle de tudo e o Senhor faz tudo o que o Senhor quiser. Espírito Santo, fale por intermédio de mim, que o Senhor usa a minha vida. Santo Deus, que nesse preciso momento, que o meu intelecto, que a minha matéria, que a minha personalidade ela seja rendida ao Senhor neste preciso momento e que o Espírito Santo fale por mim. Toma a direção dessa pregação, desses momentos que o Senhor estará falando por intermédio de mim, uma vez que eu não tenho necessidade de se preocupar do que tenho que falar, mas o Espírito Santo, ele se ocupará e falará por intermédio de mim. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Muito bem. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós, ela se encontra na Antiga Aliança, glória a Deus, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, o livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo de número 5, versículo de número 24, diz assim o texto sagrado: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E a próxima palavra que vai corroborar esse texto da Antiga Aliança de Gênesis está no Novo Testamento, na Epístola Universal, na Epístola aos Hebreus, glória a Deus, está ao lado de... Antes da Epístola de Tiago, exatamente. Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 11, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, vamos abrir aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5, diz o texto sagrado: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E as duas últimas palavras que nós vamos ouvir está na Antiga Aliança, no décimo livro da Antiga Aliança, no segundo livro de Reis, glória a Deus. Segundo livro de Reis, o livro histórico de Reis. Segundo livro de Reis, depois de Primeira Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Por isso que é de suma importância, meu amigo, minha amiga, tanto você como eu, a gente meditar, a gente estudar sempre a palavra do Senhor. Assim fica muito mais fácil a gente decorar os livros e abrir os livros
da Bíblia Sagrada. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o texto sagrado: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal e em companhia de Eliseu, versículo de número 11, do capítulo 2, diz o texto sagrado: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito de Deus tem para nós é sobre dois homens de Deus que não experimentaram a morte enquanto viviam, enquanto vivos aqui na terra. Quem são missionários? Esses dois homens de Deus que não morreram, que viveram aqui nessa terra, que comeram, que dormiram, que faziam as suas ocupações. Deus, eles viveram, mas Deus não lhes deu, Deus não lhes deixou morrer. O primeiro homem que nós temos aqui, que o Espírito Santo tem para falar conosco, uma vez que eles são dois, o primeiro é Enoque, o sétimo depois de Adão. A palavra Enoque significa o consagrado, o escolhido por Deus. Por que o sétimo depois de Adão? Nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo de número 24, falando a respeito de Enoque, da sua personalidade, da sua trajetória e da sua vida. Diz o texto sagrado no versículo 24 que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós temos aqui a primeira característica de Enoque. Enoque, segundo a história, ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem que viveu o seu tempo, a sua vida dedicada a Deus. E hoje nós vivemos um tempo que, infelizmente, que as pessoas já não querem mais dedicar, não querem deixar a sua vida de lado, os seus pensamentos, os seus projetos, os seus sonhos, as suas ambições, que é para dedicar a vida para Deus. Talvez essa seja uma das razões por que as pessoas não estão a conseguir se converter, por que as pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus, nem tão pouco as pessoas estão a conseguir ser mulheres e homens de Deus, porque as pessoas não querem, meu amigo, minha amiga, abrir mão do seu tempo, abrir mão das suas preocupações para servir a Deus. Olha, servir a Deus, meu amigo, minha amiga, é a melhor escolha, se você não sabe, que um homem e que uma mulher pode tomar na vida. Porque os nossos objetivos, as nossas preocupações, que os nossos projetos humanos, que não passam mais nada, meu amigo, minha amiga, de projetos temporários, porque são projetos que a gente como posso explicar? A gente projeta, vai projetando a nossa vida, os nossos sonhos com relação às nossas necessidades e às nossas ambições. Por exemplo, a pessoa ela está desempregada, a pessoa ela quer trabalhar por quê? Porque a pessoa ela quer comprar uma casa, ter recursos para poder se casar, para conseguir construir um negócio, a sua empresa e viver a vida. Como também a pessoa tem projeto nessa vida de criar uma empresa, de fazer ou seja, as pessoas têm as suas ambições de realizar o desejo do seu coração. Mas só que toma uma coisa, meu amigo, minha amiga, como seres humanos, nós somos limitados a tempo, a espaço e as circunstâncias. E por causa disso, na maioria das vezes, quando nós não conseguimos alcançar, porque muitos projetos que a gente vai projetando que é para a nossa vida, vai depender com relação às oportunidades que a vida vai nos oferecer e com relação às circunstâncias da vida. Por exemplo, que é para você ser um homem de negócio, que é para você ser um empresário, que é para você ser um professor, vai depender das oportunidades que você tiver e vai depender dos recursos que você tiver, que é para poder financiar o teu projeto e que é para ele se concretizar, se tornar visível, real
para você. Mas só que servir a Deus, meu amigo, minha amiga, é algo melhor. Por quê? Porque nós passamos a viver a nossa vida sendo orientado, sendo dirigido, sendo conduzido pelo próprio Deus. Servir a Deus ou deixar Deus dirigir a nossa vida é como, por exemplo, a gente está dentro da nossa viatura, a gente deixa o comando, deixa de conduzir, senta ao lado e deixa o próprio Deus caminhar, dirigir a nossa vida. Quando Deus ele está dirigindo a nossa vida, meu amigo, minha amiga, sem sombra de dúvida, a gente não vai se decepcionar, porque Deus ele vai quebrar os obstáculos, ele vai quebrar as circunstâncias que irão de impedir com que a gente venha a se realizar. Com Deus ele vai realizar primeiro o desejo dele, o sonho dele, e em seguida ele vai realizar o desejo do nosso coração. É por isso que Cristo nos sermões, quando ele pregava o Evangelho, ele nos deu a receita que é para a gente alcançar a felicidade plena e não se decepcionar. Eu quando falo felicidade plena, não estou a me referir simplesmente em viver uma vida realizada no solo terrestre, em todas as áreas que nós temos necessidade nessa vida, seja no casar, seja que é para casar, para se realizar, mas nessa vida e além dessa vida, o que é que Cristo ele nos ensinou? Ele primeiro fala que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, beber e vestir. Aqui está o que as pessoas elas têm lutado para conquistar nessa vida. As pessoas estão ansiosas porque as pessoas querem ter uma vida melhor, querem comer da melhor maneira possível, querem se vestir da melhor maneira possível, querem se realizar da melhor maneira possível. Mas só que no último versículo, Cristo lhe dá a receita que é para as coisas acontecerem. Ele declara dizendo o seguinte: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui tem a resposta, meu amigo meu. Por que as pessoas não estão a conseguir ser felizes nessa vida e nem tão pouco se realizar? As pessoas não querem buscar o reino de Deus. As pessoas não querem buscar o reino de Deus. Por as pessoas não desejarem buscar o reino de Deus, as pessoas estão a viver nessa vida, até estão a conseguir realizar alguns projetos, porque alguns dependem das circunstâncias, e as pessoas estão a morrer cedo. Está a morrer cedo por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, isso aí não tem compromisso com Deus, nem tão pouco com seu espírito, nem tão pouco com a sua palavra. Mas no caso de Enoque, o sétimo, depois de Adão, o que aconteceu com ele? Enoque, meu amigo, minha amiga, era um homem que vivia o tempo todo em comunhão com Deus. Ele estava o tempo todo em oração a Deus. E isso era algo que ele fazia regularmente, diariamente, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Ele dedicava a sua vida a Deus. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz que pela fé Enoque andou com Deus. Ou seja, aqui está o segredo. O que é a fé, missionário? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas que existem. Ou seja, quem vive pela fé, meu amigo, minha amiga, ele não olha o tempo, ele não olha as circunstâncias, nem tão pouco as estações. Ela olha único, exclusivamente para Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que os homens e as mulheres que se aproximam dele vivam pela fé, porque aqui está o segredo da vitória, meu amigo, minha amiga. Viver pela fé não é viver pelo aquilo que você está a ver no momento, não. Mas sim você viver dependendo de Deus, tendo a convicção que Deus ele irá de suprir as tuas necessidades, que Deus ele irá de te garantir e que Deus não irá de deixar você em falta. As pessoas estão a sofrer nessa vida porque as pessoas não têm fé em Deus. As pessoas têm fé no seu pai, têm fé na sua mãe, têm fé no seu marido, na sua esposa, no seu patrão, no seu chefe. As pessoas têm fé nas suas erradas. Por isso que as pessoas estão decepcionadas, as pessoas estão frustradas. Por quê? Porque aquela pessoa que você está a colocar a fé nela, ela também tem os seus problemas, ela também tem as suas circunstâncias, e como um ser humano ele também é limitado, ele não pode concluir tudo aquilo que você quer,
que deseja na sua vida. Nós podemos ajudar as pessoas sim, porque compartilhar é bíblico. Nós devemos ajudar as pessoas, mas Deus ele não quer que a gente viva simplesmente pedindo esmola ou pedindo ajuda das pessoas, porque as pessoas são limitadas. Tem problemas na tua vida, na minha vida, meu amigo, minha amiga, que teu pai, que a tua mãe, que a tua esposa, que o teu patrão, que o teu chefe não pode resolver por você, mas simplesmente a tua fé em Deus é que pode resolver. Deus quer que o ser humano viva pela fé e não pelas circunstâncias, como foi o caso de Enoque. Enoque ele vivia pela fé. O que aconteceu com Enoque? Enoque, meu amigo, minha amiga, ele foi um homem que teve visões de Deus, que teve revelações de Deus. E uma das revelações que Enoque ele teve está mencionado no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, que fala a respeito da corrupção do gênero humano, o que tinha acontecido naquele espaço que levou o ser humano a se corromper, e como também das rebeliões dos anjos que caíram e que levaram o ser humano a se corromper. Deus ele abriu o vernáculo divino e deu visões para Enoque. Deu visões para Enoque das coisas que tinham acontecido. Mas só que Enoque, por estar tão conectado com Deus, Deus ele dava para ele os mistérios. Deus revelava os mistérios dele para Enoque. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, o que servir a Deus faz? Faz a diferença. E Enoque, ele vivia tanto pela fé que as necessidades dele eram todas supridas pelo próprio Deus. Sabe quantos anos Enoque viveu, meu amigo, minha amiga? 300 anos que ele viveu aqui na terra. E tem mais, meu amigo, minha amiga. 300 anos não se lhe bateu, como posso explicar? O seu vigor não desapareceu. Não se lhe abateu o rosto, nem tão pouco o vigor. As pessoas olhavam para Enoque e viam Enoque um homem cheio de vida, cheio de vigor. Não tinha aparência de velho, por quê? Porque servir a Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele rejuvenesce o ser humano. O ser humano fica mais jovem, fica mais bonito quando Deus está dentro dele e quando Deus está em vigor em todo o tempo na sua vida. E no capítulo 11, versículo 5 de Hebreu, tem algo interessante. Diz o texto sagrado que pela fé Enoque andou com Deus e já não era mais visto, não foi mais achado, porque Deus o trasladara. Sabe o que significa essa palavra, meu amigo, minha amiga? Trasladação. Deus, ele transportou Enoque, levou Enoque aos céus. Eu não posso explicar para você se Deus ele levou Enoque por um redemoinho, pelo movimento do ar. Eu não posso explicar porque não está mencionando a palavra do Senhor. Sobre Enoque não está mencionado. Mas diz que já não era porque Deus o trasladara. Essa palavra transladação significa transportar. Deus lhe levou numa dimensão divina. Deus lhe levou ao céu. Deus lhe levou diretamente para a eternidade, para o paraíso. Mas sabe por que isso aconteceu com ele? Porque ele, meu amigo, minha amiga, deixou a sua vida e se dedicou completamente a Deus. E o mesmo, meu amigo, minha amiga, porque foram só 2 homens que não experimentaram a morte enquanto viveram aqui nessa terra. O primeiro foi o 7º depois de Adão, que nós acabamos de ouvir, que o Espírito Santo ele nos mencionou, que foi Enoque. O segundo, meu amigo, minha amiga, foi o grande homem de Deus que representa os profetas, o tesbita, o profeta Elias. Elias também foi um homem consagrado a Deus, meu amigo, minha amiga. É aquilo que nós acabamos de ouvir, meu amigo, minha amiga, aqui. Servir a Deus faz a diferença. Só que Elias, antes de Deus lhe trasladar, Elias é o profeta mais louco que já apareceu, que foi usado por Deus. Por quê? Porque Elias, ele profetizava sem Deus lhe mandar profetizar, mas só que o que saía da boca do profeta Elias, Deus ele realizava, porque era um homem que tinha crédito, que tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida de dedicação a Deus. Elias era um homem que ouvia a voz de Deus, e vivia pela fé. Elias ele não vivia, meu amigo, minha amiga, em um lugar fixo. O tempo todo o Espírito ele trasladara que é para ele ir
pregar a palavra do Senhor. Por exemplo, quando Deus ele havia dito, vai falar com o rei Acabe, ele profetizou contra o rei Acabe e contra os profetas de Baal e sobre muitas coisas Elias ele havia profetizado, como quando ele foi para o deserto, Deus ele mandou Elias ir para o deserto ficar para um tempo, porque Deus ele havia feito ele havia feito uma profecia de louco. Ele disse, segundo a minha palavra, não haverá chuvas, nem orvalhos não haverá chuvas nem orvalhos segundo a minha palavra. E na epístola de Tiago capítulo 5 fala que a terra, por causa da palavra do profeta Elias, ficou 3 anos e 6 meses sem cair orvalho, sem cair chuva. O profeta, o homem de Deus, ele vivia pela fé. É claro que a terra ficou sem chover naquele tempo do rei Acabe 3 anos e 6 meses. Elias sofreu as consequências daquela profecia, mas como ele vivia pela fé, o Espírito dele falou lá, vai para Sarepta de Sidom, porque eu ordenei, lá tem uma mulher viúva, ela vai te dar comida. O profeta homem de Deus foi até essa viúva, e ela chegou lá, encontrou num local onde havia miséria total, não tinha comida, não tinha água. E aquela viúva ela apareceu, que é para catar comida, lenha, que é para ela e os seus filhos, e um pouco de farinha que restava, porque ela foi catar lenha, que é para fazer farinha, que é para ela e os seus filhos comerem e morrerem. Elias foi em Sarepta, segundo a direção e o mandato de Deus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, eles vivem pela fé, não pelas circunstâncias, se tudo vai bem, se tudo vai mal, não. O homem e a mulher, eles vivem pela fé. E quando ele chegou a Sarepta de Sidom, aquela mulher apareceu diante do profeta, do homem de Deus. E quando Elias viu aquela mulher a catar lenha, disse para ela lá, vai para a tua casa e traz água para eu beber. A mulher, ela identificou que, pela maneira conforme Elias estava a falar com ela, identificou que ele era um profeta, um homem de Deus. O que é que ela fez, missionário? Ela, quando se levantou, que é para ir buscar água, que é para dar no homem de Deus, Elias não parou por aí, disse, olha, traz para mim um pouco de bolo para eu comer. E a mulher respondeu para o homem de Deus, olha, homem de Deus, vive o Senhor teu Deus, que não tenho mais nada para comer, a não ser esse pouco de farinha que eu vou preparar para que eu e os meus filhos comamos e morramos. Mas Elias, como era homem de Deus, disse, olha, não tenha medo, faz primeiro um bolo para mim, porque segundo a palavra do Senhor Deus, a farinha da panela não se acabará. Segundo a palavra de Deus. Ela fez, e Elias e tanto aquela mulher comeram muitos dias. Pelaquela palavra que Elias, Deus fez acontecer o milagre da multiplicação na casa dessa viúva de Sarepta. E nós chegamos no capítulo de número 2 de 2 Reis, capítulo 1. Tem algo interessante. Elias tinha um servidor dele, que se chamava Eliseu. Eliseu, ele na casa dele, ele lia a história, ele lia as lendas de Elias, do homem de Deus que quando orava, falava, fecha o céu se fechava e ficava sem chover durante 3 anos e 6 meses. E Eliseu no seu íntimo, ele gritava e dizia, eu quero ser como esse homem, como o profeta Elias. Até que apareceu aquela ocasião que Deus ele falou para ele, coloca um sucessor porque eu vou te levar num redemoinho. Porque nós lemos no capítulo 2 de 2 Reis, no versículo 1, diz o texto sagrado que quando o Senhor estava aqui para levar Elias para um redemoinho de fogo, a palavra redemoinho eu fui pesquisar, significa movimento do ar. Movimento do ar. E Elias ele havia dito para
para o seu sucessor Eliseu, olha, Deus ele falou comigo, ele vai me levar, ele vai me tirar aqui dessa terra, glória a Deus. E Eliseu, quando ele ouviu aquilo, ele queria tanto ser como o profeta Elias, queria a unção, glória a Deus, queria a porção dobrada a porção dobrada do espírito do profeta Elias, ele queria que visse sobre a sua vida. Elias disse, olha, tá bom lá. Elias disse, olha, Deus ele falou que ele vai me levar. Fica aqui em Gilgal e eu vou caminhar porque Deus vai me levar. Ele disse, olha, profeta Elias, viva o Senhor teu Deus, que eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Tá bom. Os dois eles partiram para Betel. Eles estavam andando, estavam a conversar. De repente veio, enquanto eles estavam andando, enquanto eles conversavam, diz no versículo 11 que apareceu um carro com cavalos de fogo, porque Deus ele disse para o profeta Elias, olha, eu vou te deportar, eu vou te levar, glória a Deus, você não vai morrer, porque eu estou a precisar de você aqui no meu reino, aqui ao meu lado, glória a Deus. Olha, o profeta Elias, meu amigo, minha amiga, era um homem espiritual, que vivia num corpo de carne. Ele caminhava aqui nessa terra, como era o caso de Enoque. Ele caminhava aqui nessa terra, ele andava aqui nessa terra, mas os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus olhos estavam sempre em direção ao trono de Deus. Por que está a falar isso, missionário? Porque tudo aquilo que Elias falava, Deus, ele realizava. Tem um episódio que está mencionado, eu penso no capítulo 1, que havia um rei que ele ouviu as lendas do profeta Elias, ele ficou irado. Mandou os seus soldados que para prender o profeta Elias. Ele enviou 50, porque falaram que, olha, esse profeta aqui, ele é muito poderoso. Então o rei, ele fala assim, já que ele é poderoso, então vou enviar os meus soldados. Enviou 50 que para prender um profeta Elias. E quando os 50 soldados desse rei chegaram aqui para prender o profeta Elias, disseram, homem de Deus, nós vemos aqui a mandato do rei que é para te prender. O profeta Elias, ele estava sentado. Ele estava sentado em cima de uma árvore. Ele disse, olha, que se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. Naquele momento que o profeta Elias acabou de falar aquilo, desceu fogo dos céus e queimou aqueles soldados. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, a unção de Deus, o poder que esse homem de Deus ele tinha? E quando o rei ouviu que aqueles 50 soldados, eles foram queimados por fogo dos céus que havia caído, que o profeta Elias ele havia falado, ele enviou mais outros 50 soldados que é para prender o profeta Elias. Olha, homem de Deus, nós vemos aqui a mandato do rei para te prender. Elias falou novamente a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês todos. E os 50 morreram. É para você ver, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus faz a diferença. Por que o Espírito Santo está me levando a fazer isso? Por quê? Porque as suas elas vivem nesse mundo. As suas são apaixonadas por esse mundo. Mas as pessoas não sabem o que é viver, meu amigo, minha amiga. Olha, a vida que as pessoas tanto se gloriam, que as pessoas tanto são fanáticas, essa vida podre, essa vida terrena, que leva o ser humano simplesmente a se prejudicar por causa do pecado e a morrer cedo, não é o melhor. Porque você conhece muitos homens, muitas mulheres, sejam pessoas que são parentes, que são vizinhos teus, ou mesmo figuras públicas que você tem como exemplo, que você tenta se espelhar, que morreram cedo. Mas quem serve a Deus, nem sempre, não significa dizer que ele vai morrer. No caso aqui, segundo os registros da palavra de Deus, são simplesmente esses dois homens Deus não deixou morrer, que foi Enoque, o sétimo depois de Adão, e que foi o profeta Elias. Mas só que no profeta Elias, meu amigo, minha amiga, foi mais terrível, porque no livro de Gênesis diz só que Enoque ele andou com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o levou para si. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, fala que Enoque foi trasladado, porque a palavra transladação fala que Enoque ele foi transportado, mas não está registrado como. Mas no segundo livro de Reis, está registrado como é que Elias ele foi levado aos céus. Deus enviou uma carruagem de fogo com cavalos de fogo
E Elias subiu naquela carruagem de fogo. E enquanto, porque aconteceu o redemoinho, o que é isso, missionário? O movimento do ar. Deus quebrou a lei da gravidade, glória a Deus. Os céus se abriram, meu amigo, minha amiga. E carro com cavalos de fogo vieram e levaram o homem de Deus, o profeta Elias. E Eliseu viu aquilo porque Deus ele havia dito para Elias que Eliseu seria o seu sucessor. Mas Elias disse para Eliseu lá, o que você quer? Porque Eliseu não havia dito para Elias o que ele queria. Ele só falou quando ele começou a ver que o redemoinho, que é o movimento do ar, estava a se aproximar, que é para acontecer a transladação de Elias, que seria, no caso, ser transportado com carros, com cavalos de fogo. E os céus se abriram e apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e vieram. Eliseu, quando ele viu aquilo, ele ficou chocado, porque aquilo foi uma experiência única que Deus ele fez, seja na vida do profeta Elias, como aconteceu como uma experiência que é para o profeta Eliseu. E quando aquilo aconteceu, Eliseu ele viu Elias a subir aos céus num redemoinho, num movimento de um ar tão forte, sendo carregado diretamente, sendo carregado e encaminhado diretamente para o trono de Deus, numa carruagem de fogo. E ele, quando viu aquilo, ele falou, Elias, porque Elias falou, olha, pede o que, se você me vê, o que é que você quer? Ele disse, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? As coisas espirituais, elas têm muito valor, elas são muito preciosas. As pessoas vivem nesse mundo, as pessoas são fanáticas, as pessoas são apaixonadas pelos prazeres que esse mundo oferece. Eu quando falo os prazeres, as festas, o sexo, as bebidas alcoólicas, o cigarro, todos os tipos de básicos que levam o ser humano a se corromper, a se destruir ele mesmo. As pessoas pensam que vida é isso. Viver uma vida de festa, de risada, de brincadeira, sem soberbecer com a sua vaidade. Você que é mulher, que fica empolgada com a sua beleza física, com seu rosto, com teu corpo. Vida não é isso, meu amigo, meu amigo. Vida é servir a Deus. Vida é servir a Deus. Quando a pessoa serve a Deus, a pessoa está garantido que a pessoa irá de ter experiências melhores e maiores que ninguém jamais experimentou nessa vida. No caso de Elias, ele foi o único, junto com Enoque, o sétimo depois de Adão, que foram transportados aos céus. Olha, o amor de Deus, meu amigo, minha amiga, é melhor do que a própria vida. Sabe por quê? Quando o homem e a mulher, eles estão cheios da presença de Deus, porque é aquilo que o apóstolo Paulo ele falou na sua epístola aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o homem e a mulher, eles estão cheios do poder de Deus na sua vida, ou estão repletos da presença de Deus que vem através do volume de comunhão que o ser humano ele procura ter diariamente, através de uma vida profunda de oração, de consagração a Deus, a pessoa ela não fica mais com medo de morrer. A morte não se torna mais inimiga, se torna uma amiga. É por isso que você vê que o apóstolo Paulo ele declara dizendo que morrer, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. As pessoas têm medo da morte porque as pessoas não têm Cristo na vida delas. Para o ímpio, para as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que são religiosas, para as pessoas que não têm compromisso com Deus, quando a morte bate a porta da vida dessas pessoas, é o dia mais triste. Por que missionar? Porque elas não sabem para onde a alma delas irá de ir. E na maioria das vezes, as pessoas que morrem sem Deus, a alma dela vai para o mundo dos mortos, aqui fazendo referência ao inferno. Mas quando as pessoas têm Deus, o morrer é lucro, o morrer é alegria. Você vê que Elias, assim como Enoque, eram homens que eram tão dedicados a Deus que não estavam a morrer. Eles não estavam a morrer, meu amigo, minha amiga. A palavra do livro de Gênesis fala que Enoque viveu 300 anos, mas espera aí. Viveu 300 anos, é o que está registrado no livro de Gênesis.
Mas se não acontecesse aquilo que aconteceu com Enoque, a transladação, Enoque ele não poderia mais morrer. Mas Deus ele preferiu fazer aquilo porque Deus ele queria nos dar uma lição do que servir a ele é capaz de fazer. Do profeta Elias foi mais doido porque Deus Elias estava tão conectado com o reino de Deus, com o mundo espiritual, que Deus ele falou: não, eu vou ter que te deportar. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga. É isso que acontece quando o homem e a mulher são dedicados além do normal, o que as pessoas não conseguem fazer. Sabe por que você não está conseguindo se converter? Porque você tem levado uma vida de brincadeira, meu amigo, minha amiga. Existem muitas pessoas que são autoridades eclesiais. Sabe por que, meu amigo, minha amiga? Há inúmeros escândalos nas igrejas, né? Pregadores, autoridades eclesiásticas, pastores cometendo adultério, caindo como uma banana podre, cometendo crimes, adultério, roubando, fornicando, dando mau testemunho. Sabe por quê? Porque as pessoas estão a levar uma vida de brincadeira. As pessoas estão a levar uma vida de brincadeira porque as pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus. É por isso que as pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, olha, o que me faz pregar a palavra do Senhor é o fogo do Espírito Santo que queima dentro das minhas entranhas. É o fogo do Espírito Santo que queima dentro das minhas entranhas. Missionário, meu amigo, minha amiga. Não fui eu que decidi ser. Tá entendendo? Foi Deus quem falou no meu coração e disse: olha, você vai ser missionário porque eu quero que você seja o meu mensageiro e ponto final. Aceitei e eu estou aqui a falar para você, meu amigo, minha amiga, que quando o homem e a mulher, eles querem se conectar com o reino de Deus, com o mundo espiritual, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem, como aconteceu com a vida do profeta Elias e com a vida de Enoque. Foram os únicos que Deus ele trasladou para a eternidade sem experimentarem a morte enquanto viveram vivos aqui nessa terra. Deus me deu essa mensagem, meu amigo, minha amiga, para falar para você que tem a sua vida como preciosa, meu amigo, minha amiga. Você que é rapariga, que se exibe, que você pensa que a vida é isso que você está a viver aqui nessa terra, uma vida de prazeres, uma vida de... Você não sabe, meu amigo, ninguém sabe o que é viver, ninguém sabe o que é alegria além do normal. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele declara algo interessante. Olha, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu, presta atenção, ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aquelas pessoas que estão a aceitar Ele, que estão a ver uma vida de compromisso, é uma eternidade de glória, é uma eternidade de riqueza que o ser humano nunca pensou, nunca imaginou, porque o que Deus preparou para aqueles que lhe amam, que têm compromisso com Ele, é algo além do normal, é algo inimaginável, porque não subiu ao coração do ser humano. O ser humano não sabe o que tem preparado, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É por isso, meu amigo, você que está a gastar a tua vida, você jovem, estás a perder a tua pureza, virando uma prostituta, tendo relações sexuais com inúmeros homens, que é para tentar ganhar algo fútil, que é talvez o dinheiro que está vindo através do pecado. Não é isso que Deus tem para você. Deus não quer que você perda a tua pureza, rapaz, rapariga. Deus não quer isso para você. Deus tem algo melhor, mas só vai acontecer se você tomar uma decisão. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus não é violador de corações. O Espírito Santo, ele só opera, ele só age na vida daqueles que querem. Na vida daqueles que querem, Deus ele age. Existem princípios que o ser humano, se ele quer conhecer a Deus, ele tem que obedecer. Porque Jesus falou: eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, sairei e cearei com ele. A tua vida não está a mudar, rapaz, rapariga, porque você não está a abrir o teu coração para Deus. Você fechaste o teu coração para as coisas de Deus, para Deus entrar na tua vida, e você preferiste abrir as portas da tua vida, que é para levar uma vida de distração, uma vida de prazeres aqui nessa terra. Os prazeres, meu amigo, minha amiga, acabam.
acabam com a vida do ser humano, que é a erva do campo que hoje passa, e amanhã é lançada no fogo. Amanhã é lançada no fogo. Você vê as pessoas, como é que as pessoas são. As pessoas, Deus vê como é que elas vivem. As pessoas hoje, elas vivem em função do seu interesse o tempo todo. As pessoas só passam o tempo, só passam a vida a conversar sobre aquilo que lhes interessa. Eu, quando falo aquilo que lhes interessa, as pessoas só passam o tempo todo a pensar: não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que conseguir a minha casa, eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Quer dizer, o ser humano, ele vive em função do seu interesse. Para muitos, Deus é uma filosofia. O que está acontecendo? As pessoas estão a morrer sem Deus, estão aí diretamente no mundo dos mortos, no mundo da escuridão. Não é isso que Deus quer. Deus não fez o ser humano que é para ser candidato ao mundo dos mortos. Mas, infelizmente, as pessoas estão indo para o mundo dos mortos, estão indo para o inferno, porque as pessoas abandonaram Deus de lado. O ser humano é a criatura mais complexa, mais complicada. Por quê? Porque o ser humano, ele pensa que ele por si só, ele pode decidir, ele pode resolver a vida dele da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Você até consegue resolver alguns problemas da vida, mas tem problemas que você não vai conseguir resolver, que só Deus pode resolver por ti e por mim. E Deus, ele só vai resolver quando nós tomar a decisão de andar com ele, como foi o caso de Enoque, como foi o caso do profeta Elias. Enoque, ele andava com Deus todos os dias. Essa palavra andar significa caminhar, significa trajetória de vida. Ele vivia o seu tempo, a sua vida dedicado às coisas de Deus. Tem pessoas que falam que são cristãs e não conhecem a Bíblia, não oram, não pregam a palavra do Senhor, não dão um bom testemunho. As pessoas olham para ele, em vez das pessoas verem um homem, uma mulher de Deus, vê um mentiroso, vê um adúltero, vê uma prostituta, vê um falso, vê um enganador. Ou seja, as pessoas olham para as pessoas que se dizem ser cristãs hoje, as pessoas não vejam Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? As pessoas não têm Deus para dar. As pessoas não conseguem falar de Deus porque o coração delas está vazia de Deus e do seu Espírito. O coração das pessoas está vazio de mundo, está vazio. O coração das pessoas está vazio de Deus. O coração das pessoas está cheio de mundo, está cheio de pornografia, está cheio de homicídio, está cheio de maldade. As pessoas não têm Deus no coração. As pessoas não têm Deus no coração. Por isso que você vê que a inclinação das pessoas é sempre para o mal, é sempre para o pecado, é sempre para as coisas erradas. Sabe por quê? Porque as pessoas abandonaram Deus. E como as pessoas abandonaram a Deus, então Deus, ele não pode fazer nada na vida dessas pessoas. Mas uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga. Quando o homem e a mulher, eles entregam-se totalmente a Deus, porque é isso que Deus, ele quer. Satanás, ele é um ladrão, porque ele veio roubar, matar e destruir a vida do ser humano, sem o ser humano lhe dar autorização. Satanás, ele está a roubar, ele está a matar, está a destruir a vida das pessoas, está a levar as pessoas a cair em tentação, está a destruir a vida das pessoas sem as pessoas darem autorização. Mas Deus não é assim. Deus, ele bate, Deus, ele convida, Deus, ele quer ser convidado. Você que tem que falar: Deus, eu quero, Deus, eu quero te servir, eu quero dedicar o meu tempo a ti. É por isso que Deus, ele fala no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, olha lá, versículo 13 e 14. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que é coração na linguagem bíblica, na linguagem teológica? Não é órgão, meu amigo, minha amiga, onde circula o sangue. Mas aqui o coração é a sede da inteligência, da vontade própria, dos sentimentos, a sede da personalidade, da alma do ser humano, que a palavra de Deus define como o coração. Nós só podemos achar a Deus quando é buscar de todo o coração, como foi o caso de Enoque, como foi o caso de Elias. Eu não vou garantir que você vai ser transladado, porque essa experiência de não morrer e ser levado diretamente aos céus, somente Elias e Enoque tiveram essa experiência. É soberania de Deus, é Deus que decidiu assim e não tem como a gente argumentar, a gente tem que aceitar. Mas Deus me deu essa mensagem que é para te motivar. O que é que faz quando um homem e uma mulher servem a Deus além do normal? Como foca? Porque isso é além do normal.
Você vê o caso do profeta Elias. Tudo que ele falava acontecia. Os inimigos não conseguiam lhe pegar. Porque o que saia da boca dele acontecia. Sabe isso é o quê? É viver a vida além do normal com Deus. É viver a vida além. Você vê hoje como é que as pessoas são carnais. Você vê como é que as pessoas são carnais. Por exemplo, você é cristão, você está se dedicar a Deus, está aí na tua casa com teus familiares, com teus tios, com teus pais. Basta só você se separar um pouco, que é para ficar mais tempo na oração, que é para ficar mais tempo na leitura, para se dedicar a Deus. As pessoas que não têm o desejo de conhecer a Deus, que vêm na tua casa, que são parentes, são membros da tua família, falam, fulano também, eu não gosto dele, ele está exagerado, toda hora ficar trancado no quarto, toda hora orar, toda hora... Quer dizer, você vê que as pessoas não querem Deus, meu amigo meu. Pelas pessoas não quererem a Deus, as pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus, as pessoas não estão a conseguir saber o que Deus quer para a vida delas. Como resultado, as pessoas estão frustradas, as pessoas estão decepcionadas, porque as pessoas tomam as suas decisões na base daquilo que elas acham que é melhor para si, e como consequência, as pessoas não estão a conseguir se realizar na vida, mesmo conseguindo viver fora do país, mesmo conseguindo um bom carro, uma boa casa, mesmo conseguindo se casar, mesmo tendo milhares e milhares de dinheiro na conta. As pessoas estão frustradas, sabe por quê? Só Deus, meu amigo, minha amiga, pode preencher o vazio da alma do ser humano. Só Deus pode preencher aonde Freud ele gostaria de preencher os problemas da alma do homem, que só Deus ele pode resolver. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não vê como o homem. O homem olha a aparência. Sabe o que é isso? Isso é o retrato, é o registro da vida das pessoas hoje. Seja as mulheres como o homem do tempo moderno, eles só vivem em função da aparência. Vê como é que as pessoas vivem. As pessoas vivem preocupadas com a sua aparência, com a sua beleza, com o seu corpo físico. Não, tenho que ficar em forma, tenho que meter o meu corpo em forma, tenho que cuidar bem do meu cabelo, tenho que cuidar bem da minha aparência, tenho que tomar boa roupa, tenho que comer do bom e do melhor, tenho que ter uma casa de luz, tenho que estar sempre na... Quer dizer, o ser humano hoje vive em função do seu interesse. E como resultado, as pessoas estão a colher as consequências, que são as doenças, que é a morte como resultado do pecado. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que se gaba com essa vida terrena, que não dura, hoje até por causa do pecado, as pessoas não estão a conseguir passar mais da idade dos 120, tu está a morrer. A maioria, segundo o índice de balanço de morte mundial, a maioria que morre mais são os jovens, mas está a morrer na classe dos 30, 40, 50. A maioria está a morrer cedo, sabe por quê? Porque as pessoas não têm Deus dentro de si. As pessoas não têm Deus, e as pessoas, em vez de as pessoas amarem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, todo o seu entendimento, as pessoas preferem amar mais, sabe quem? O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, o seu tio, a sua filha, o seu trabalho. As pessoas preferem amar mais as coisas do que amar o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E como resultado, as pessoas estão a ter um tempo escasso de vida aqui nessa terra. As pessoas, você vê como é que Satanás cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas estão tão cegas espiritualmente, que as pessoas até chegam a falar, eu quando chegar nos 60, nos 70, eu tenho que morrer, ou quando chegar nos 80, mas meu amigo, minha amiga, quem é você? Quem sou eu para falar que na idade de X, na idade H eu tenho que morrer? Você não conhece o futuro, você não é onisciente. Por que você fica a falar quando chegar nos 90 tem que morrer, quando chegar nos 100 que... Você não conhece o dia a dia, mas se Deus quiser te matar, Ele vai te matar. Por que você tem a sua vida por preço? Por que você fica a se gloriar? Quem é você? Quem sou eu, meu amigo, minha amiga, para decidir o que vai acontecer amanhã? Ninguém tem a percepção do futuro, só Deus que é onisciente, Ele tem. Por isso, para de falar à toa, meu amigo, meu amigo. Toma a decisão de vir para Cristo, e Deus tem algo melhor para dar para você. No caso de Enoque e de Elias, eles tiveram um dos privilégios que a maioria dos cristãos gostariam de ter, viver nessa terra e ser transportado para a eternidade sem experimentar a morte. Mas no caso de Enoque, no caso de Elias, foram homens que não tinham medo de morrer. Sabe por quê? Porque
o amor de Deus como é melhor do que a própria vida. Chega naquele nível, meu amigo, minha amiga, aqui, morrer para as pessoas que amam a Deus, ela se torna lucro. Você vê que quando Deus falou para Elias, eu vou te levar, Elias ele ficou tranquilo, ele ficou sereno, porque ele já experimentava o mundo de Deus aqui nessa terra. Ele ficou tão sereno que quando carros com cavalos de fogo vieram lhe buscar, ele subiu tranquilo, ele subiu no redemoinho, no movimento do ar para a eternidade, como foi o caso de Enoque, que foi trasladado, foi transportado para a eternidade. Eu não posso falar para você se foi num redemoinho com cavalos de fogo, carros de fogo, como foi no caso de Elias, ou se Deus lhe levou num sonho, não sei porque não está registrado na palavra do Senhor. Eu não quero passar além daquilo que está registrado. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus é maravilhoso. Você quer experimentar uma vida melhor? Vem para o Evangelho, vem para Cristo, mas tem um detalhe. Se você quer experimentar as experiências melhores e maiores, você tem que tomar a decisão, primeiro, de se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor da sua vida. Se converter significa mudar de direção, passar pelo processo da regeneração, novo nascimento, receber uma nova vida e obedecer a palavra de Deus, seguir o caminho de Deus. O caminho de Deus, meu amigo, minha amiga, é melhor e é maior. Não tem, meu amigo, minha amiga, lugar mais seguro que um homem e uma mulher pode estar nessa vida do que está no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, sem sombra de dúvida, está no lugar mais seguro desta vida. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com vocês sobre esses dois homens de Deus que não experimentaram a morte enquanto estiveram aqui, vivo nessa terra, o homem de Deus Enoque e o profeta Elias, possa servir a você, possa servir para você como a mim, de um estímulo, de uma motivação para seguir o caminho de Deus todos os dias e de aprender a viver pela fé, porque quem vive pela fé não olha o tempo, não olha a idade, não olha as circunstâncias, não olha as estações. Quem vive pela fé, ela olha para Deus e ponto final. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esta pregação que o Senhor me iluminou durante a semana para partilhar com essa pessoa que se encontra perdida, sem rumo em direção. Sem sombra de dúvida, Santo Deus, que servir ao Senhor é um privilégio. É um privilégio quando o ser humano ele decide por ele só, por sua livre e espontânea vontade, sem ter imposição, sem ter obrigação do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus parentes. Ele por si só, quando ele decide de te servir e de experimentar o mundo de Deus, a vida dele passa a ser uma vida melhor, porque ele passa a ser luz que ilumina no mundo de tantas trevas, e ele passa a ser o sal da terra. Aonde ele vai, aonde ele anda, aonde ele passa, a sua vida passa a dar sabor. As pessoas que estão do seu lado, seja no seu serviço, no ambiente social, aonde ela se encontrar, vão desejar ter a luz que está na vida delas, que é a presença de Deus. E o que é bem verdade que o que estou a falar aqui é algo que está confirmando na sua palavra, que Elias era tão cheio da sua presença que Eliseu no seu íntimo queria ser como Elias, ao ponto que quando o Senhor falou que para Elias que o Senhor iria de levá-lo a um redemoinho, numa carruagem de fogo, cavalos de fogo, ele havia dito isso para Eliseu. Eliseu não queria mais lhe abandonar, porque ele queria a porção dobrada do espírito de Elias, que o Senhor havia dado para o profeta Elias. Portanto, Senhor Jesus, essa pessoa que quer te seguir, essa pessoa que quer se voltar para ti, Espírito Santo, abra a porta do céu para que ela possa se converter, parar de viver no pecado, ver uma vida de pureza, de limpeza, de santidade e de obediência ao Senhor. Eu entrego, Espírito Santo, a vida dessa pessoa nas tuas mãos, repreendo os demônios, repreendo os espíritos malignos,
e ajuda, meu Deus, essa pessoa a te servir. Obrigado por essa mensagem, é o que eu lhe peço e só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por você me ouvir. É aquilo que nós acabamos de ouvir, que você ouviste na oração, que servir a Deus é um privilégio. Mas tem um detalhe, você tem que tomar a tua decisão, como eu tomei a minha decisão. Deus falou para mim, Inocêncio, eu quero que você seja missionário. Deus falou para mim 3 vezes. E na terceira vez eu tomei a decisão. Tá entendendo, meu amigo? Deus, ele fala. O que você entende da palavra de Deus é o que Deus quer para a tua vida. Então toma a decisão. Deus abençoe você e a tua família. Tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Arranca tudo quanto é entendimento que você ouvir nessa mensagem. Coloque em prática e você verá o bem do Senhor. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.